Senhor Jesus seja louvado. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Nós anunciamos Apocalipse, capítulo 7, né? Eu quero ler todo o capítulo. Ele não é um capítulo grande, muito grande, é pequeno. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o grande número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. 12 vezes 12, 144. Né? Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém. Senhor, há muitas coisas escritas que deveriam fazer com que nós vivêssemos completamente diferentes, totalmente alegres, regozijantes, felizes. Mas nesta dimensão nós temos muitos impactos nos sentidos, nos sentimentos, na matéria, no sangue, a dor, enfim, tudo que se concerne a essa vida terrena. E afinal nós podemos somente crer. E é a única coisa que nós podemos fazer, somente crer na Tua palavra, nas Tuas promessas, e esperarmos que aquele dia virá,
para cada um individualmente, ou então aquele momento em que todos serão transformados no abrir e fechar de olhos. E ninguém mais terá fome, sede, cansaço, velhice, decepção, dor, nada disto. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos que todos nós possamos nos guardar debaixo dessas promessas, pela Tua glória, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu reino, hoje e todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Realmente, esse estudo dos selos é que faz a verdadeira estrutura espiritual da igreja. As 7 eras, os 7 selos, compõem a sobressalência total e absoluta da mensagem do profeta de Deus, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Isso está, conforme já estudamos, relacionado com a história, com a Escritura e com a revelação. Para o método de vida, a conduta de vida, a ordem, a autodisciplina, é a mensagem do sinal. Para o conhecimento que nos livra do engano religioso, é a revelação das 7 eras e dos selos. Todas as demais mensagens estão enquadradas nesse quadro. Todas as demais. De forma tal que quem não for arrebatado com a mensagem do sinal, 7 selos, 7 eras, não será arrebatado com nenhuma delas mais. É natural e deve ser assim que aqueles que têm em suas mãos a missão de publicar, de imprimir, de gravar as mensagens do profeta, fazerem, se possível, todas elas, todas que ele pregou. Mas com essa consciência, a igreja tem essa consciência. E se a pessoa não for com a mensagem, o sinal, 7 selos, as 7 eras, ela não vai com nenhuma mais. Agora, é claro, nós temos aí a ordem da igreja, temos a estatura do varão perfeito, mensagens como casamento e divórcio, a mensagem do filme O Fundo Clama o Fundo, tudo isso está dentro dos 7 trovões. Mas como nós já entendemos, forma o complexo do profeta desta era, o sistema profético de Deus para esta era. Se ele, temos 1.500 mensagens dele gravadas, então, o que eu quero afirmar é o seguinte: como eu já discuti isso com o seu genro, o irmão Jorge, com o seu filho, o irmão José, eles concordaram comigo. E todos os pastores que já vieram aqui, que conviveram com o irmão Branham, concordaram também. Isso não quer dizer que você, tendo a mensagem, o sinal, essa que a gente dá de presente para cada casal que se casa aqui, mensagem, o sinal, tendo ela debaixo do braço,
na cabeceira da cama, a pessoa vai no rapto. Como se fosse um patuá para carregar no pescoço, uma figuinha, uma coisa assim, como fazem, uma superstição. Não. O que queremos afirmar é o seguinte, que quem viver, conseguir viver a mensagem, o sinal, colocar em prática na sua vida e ter a revelação das 7 eras, dos 7 selos, só não irá no rapto se não for eleito para noivo. Essa é a única causa dessa pessoa não ir no rapto. Então, se você quer realmente ter um sentimento de segurança, porquanto nós estamos vivendo numa dimensão que é regida por sentimentos, queiramos ou não. Ela é regida pelos sentidos, pelos sentimentos. Então, para termos uma sensação de segurança, realmente que justifique a nossa fé, que por sua vez é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha, isso é profundo. A melhor e mais perfeita e mais correta, por que não dizer a última, a única descrição sobre fé está em Hebreus 11. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Me ajudem, olha para cá. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Que não se veem, né? Ou que se esperam, que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. É a sensação de segurança que o profeta fala. Ele diz, irmão Brana, como que é? Então você sentiu assim, de muito emocionado? O que é que realmente se sente quando se fala a palavra e os esquilos aparecem lá no galho da árvore e você mata? E aquilo sangra. O que é que causa? O que você pode realmente sentir? Quando você falou e a neve, aquela tempestade de neve, cessou na mesma hora. Que sensação lhe dava quando você viu um tumor, um câncer cair assim na plataforma, um aleijado se pôr de pé, um morto levantar sob sua oração? Ele responde, uma sensação de segurança. Uma sensação de segurança. Então, vamos fazer uma síntese aqui, porque você saiu de longe, outros, como tantos outros, e a nossa atenção, a nossa palavra tem que ser bem consistente, bem substancial, e a sua reverência, a sua atenção, para justificar a sua vinda aqui e respeitar a vinda dos demais, de todos, né? Então, nós formamos uma síntese. Está bem, isso fica no meu calendário. Disso aí eu sei. Eu não tenho trabalho, eu não me esqueço. Não precisa de muita inteligência, ou não precisa de inteligência para guardar, para saber que a mensagem, o sinal, é a mais sobressalente para a prática da vida. Só o parágrafo 129 ali, é tudo.
O cordão vermelho foi esse sinal para Raabe. O sangue nos umbrais das portas foi esse sinal lá para Israel. E você vem vindo assim até aqui. Ele mostra que esse sinal é o Espírito Santo que te leva a dizer amém a toda a palavra. Então você destaca isso aí, tira isso aí, faz essa síntese, e agora, em questão daquilo que crê, relacionando, mencionando ou destacando aquilo que realmente cremos, nós temos, como ele disse mesmo, que a revelação das 7 eras é a base para a revelação dos selos. Você nunca será enganado. Porque essa era é composta, ela é carregada de engano. As pessoas tentando fazer um serviço para Deus. E nessa tentativa, sem o profeta, seguramente elas estão enganadas, sendo enganadas e enganando. Não é o engano de você botar uma roupa cobrindo assim a sua nudez. Não é um engano que você realmente não seja aquilo que você parece ser. Não é isso, não. Todos nós sabemos que todos os seres humanos são falhos. Eles não são realmente aquilo que parecem ser, isto é, que se manifestam diante das pessoas, diante da sociedade, diante da igreja. Eles têm nervos, eles têm falhas, eles têm... Isto quer dizer, você teria que comer uma colher de sal com cada um deles, 1 quilo de sal, uma coisa assim, para constatar isso. Não é o engano nesse sentido, porque ninguém se engana a respeito do homem. O irmão Brando disse, você não pense nada especial de um homem, porque ele vai falhar. Seja quem for. Ele próprio. O engano é outro. O engano é doutrinário, o engano farisaico. Então nós colocamos esta base, esse fundamento, e fixamos nisso. Agora, dentro desses selos, dentro destas eras, nós estamos estudando esses tipos. E aqui no 5º selo, a partir do parágrafo 142, nós vamos inclusive encontrar esse tipo que é Benjamim. Benjamim é o tipo dos 144 mil. Agora, esse capítulo que nós estamos lendo aqui não tem relação nenhuma com a noiva. A noiva já subiu. Quando chega aqui, a noiva já subiu. Você já sabe muito bem a respeito disso. Ela chegou aqui no capítulo 4, né? É no capítulo 4. É no 4º selo. Ela sobe. Mas esse conhecimento prévio, esse conhecimento que temos a respeito dos judeus, também segura a noiva, ilumina a noiva, o conhecimento acerca deles. Porque o profeta diz, você quer saber a hora? Você olha no relógio.
Você quer saber o dia? Olha no calendário. Você quer saber a que hora nós estamos vivendo em relação à volta do Senhor Jesus Cristo, em relação ao rapto, em relação às últimas coisas? Olha Israel. Foi o que nós mostramos naquele trabalho que fizemos. A bandeira de Israel tremulando lá em Jerusalém, lá na Palestina, desde 1948. Então, esse conhecimento é, sem dúvida, essencial, necessário para a noiva. Os judeus são a gente mais religiosa em todo o mundo. Deus os escolheu, porém os cegou. Eles jamais rejeitariam ao Messias, a Jesus Cristo. Porque o judeu, ele identifica os seus profetas exatamente pelos sinais. Por isso que aqueles dois homens do filme, do profeta do século XX, aqueles dois irmãos, imprimiram 1 milhão de Novos Testamentos e foram lá na casa do irmão Branham convencê-lo, convidá-lo e financiá-lo para ir a Israel. E eles disseram: irmão Branham, com esse poder que há no seu ministério, de cura, de maravilhas, os judeus vão crer no Messias. E o irmão Branham concordou, lembrando daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que os judeus pedem sinais. Paulo disse também. E no ministério de Jesus ele ficou comprovado, né? Vem, põe a tua mão. O centurião gentil diz: diga apenas uma palavra e meu criado será curado. O judeu dizia: vem e põe a tua mão. Então os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria. É 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, né? O irmão Branham concordou. Mas quando chegou lá no Egito, lá no Cairo, Deus disse para ele: não vá. Não. O que quer dizer? Isso não é para você. Porque isso aí é para Elias e Moisés. Mas vamos ao fato. Que com essa natureza religiosa, e de identificar os seus profetas através dos sinais, como não creriam eles em Jesus Cristo, sendo que ele fez todos os sinais que o Messias deveria fazer? Jesus disse: olha, pelas obras. Mas acontece que Deus havia cegado a eles. Vejo tanto, parece que Deus amou o mundo, muito mesmo, mas ele amou mais os gentios. Por causa dos gentios, ele sacrificou o seu povo original. Esse tanto de judeu que morreu sacrificado, o holocausto, milhões, fizeram sabão de judeus, violentaram meninas, moças, mulheres, mataram de todas as formas, das maneiras mais cruéis. Porém, o cegou para poder tirar a sua noiva dentre os gentios. Agora, como pode essa noiva? Quer dizer, essa noiva não faz isto. Essa noiva não é arrogante. Essa noiva não é teimosa. Nós temos um tipo aqui na frente, não sei se vai dar para chegar lá, que é o da prima órfã, né? Você viu que ela foi lá dentro da casa
Ela não foi uma pessoa caprichosa. Que direito tem os gentios de levantarem os seus narizes e as mulheres viverem da forma que estão vivendo? Insubmissas, rebeldes. Desobedientes, por isso os filhos são desobedientes, são rebeldes, porque elas resistem aos maridos, o profeta diz. Com as crianças no ventre ainda, com seus filhos no ventre ainda, eles já nascem sob aquela condição de transgressão, de desobediência, o lar sem o sinal. Homens desalmados, infiéis, adúlteros, com os olhos cheios de adultério, e quando encontram uma mulher humilde, obediente, faz dela um capacho, é um tirano, é um ditador dentro de casa, quando encontra uma família obediente, humilde. É um desacerto constante. É uma arena. É um holocausto. Viver hoje é holocausto. Não há reciprocidade de sentimentos. Não há reverência, não há temor. Então, Deus cegou o seu povo. Levou o seu próprio povo, o seu povo original, ao holocausto. Porque eles creriam no Messias. Eles creriam em Jesus Cristo. Mas que eu sou implicado comigo mesmo. Eu sou um gentil, salvo pela graça. O irmão Brandt diz, quando ele me salvou, não era nada e ainda continua a não ser nada. Que direito tenho eu de dar certos trabalhos para Jesus Cristo? Que direito tenho eu de exigir? Por isso que aquela mulher, Sirofenícia de nação, que não era judia, ela chegou e, quando ele a tratou como uma cachorrinha na vista de toda a multidão, ela disse humildemente, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos, porque os gentios são cachorrinhos em relação ao povo original. Ela não saiu queimada, revoltada, cascavelando. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Completamente diferente. Agora, sem dúvida, quantos não rejeitam esta mensagem quando ela é dada? Que direito têm os gentios de rejeitar a mensagem? De rejeitar, de não aceitar o sistema de Deus? Como será o juízo da igreja gentia? Pois bem, eles foram, os judeus, foram cegados por Deus para poder tomar a nós, uma noiva para Jesus Cristo. E por que você pode se dar por infeliz, por desventurada, se encher de complexo?
ou esta felicidade não cobre todas as demais? Ele cegou o seu povo para poder tomar a nós. Agora pode você ver quem são as almas? Não são as almas dos mártires, os santos. Eles já haverão subido, correto? Então a estes lhes foram dadas vestes brancas, esses mártires. E notem isso, a graça de Deus desceu a eles e Jesus lhes deu a cada um vestes brancas, como José também mostrou graça para seus irmãos. Então, esse como é que traz o tipo, é que está carregando o tipo. E eles disseram para o irmão Brana: você é um tipologista? O irmão Brana disse: então Jesus foi tipologista. A Bíblia é tipologista. O irmão Brana não foi um inventor de tipos, com tonterias. Não. Esse como, veja, isso é profundo, é interessante, é substancial. Como José também mostrou a graça para seus irmãos. Eles próprios sabiam o que eles tinham feito. E eles não podiam esperar outra coisa, uma autojustiça da parte deles, até por bom senso, senão um cativeiro ou morte até. O que Davi podia esperar? O que é que você pode esperar? Pelo bom senso? O que eu posso esperar? Pelo bom senso que tem, pela luz que eu tenho, pela luz que você tem. O que você pode esperar? Para a sua carne, para o seu sangue, quando essa carne tem uma total e absoluta inclinação contra Deus, com sentimentos rebeldes, voltados e dirigidos exclusivamente pela razão. Esse aí foi que Paulo chamou de miserável. Miserável homem que sou. Notem bem, ainda que seus irmãos também haviam tratado de matar-lhe, sua graça desceu até eles. Você sabe o que é que caracteriza o eleito? Uma das coisas fundamentais que caracteriza um eleito. Você caminha pela Bíblia e você vai ver isso. É você ter o seu inimigo na mão, poder acabar com ele, ter a pessoa na sua mão, poder acabar com ela e você não faz, não prevalece aquilo. Foi assim que Davi fez com Saul. Quando Saul estava perseguindo, Saul não lhe daria uma chance de forma alguma. Não lhe daria a menor chance àquelas alturas dos acontecimentos. Porque ele estava dominado por um espírito mau. Que mal Davi tinha feito para Saul? Era inveja. A inveja. Eu estou vendo esse paralelo aí entre pessoas e a política. Partidos, candidatos, que não podendo subir, ele quer derrubar o outro de lá de cima.
Você sobe aqui nessa plataforma, então o outro chega lá de baixo, não dá conta de subir onde você foi, passar mais acima de você, então ele quer te derrubar. Falta de capacidade para realizar, para superar. Não se vota num homem desse. E assim nós temos no Velho Testamento, no Novo Testamento, Paulo teve até que entregou Alexandre Latueiro a Satanás, perturbador. João falou desse espírito. Eu não sou bom para guardar esses nomes assim, mas ele falou, vocês se lembram? Ele falou aqui na sua segunda carta, né? Foi a segunda? Tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Citou o nome dele. Mas por que não receber João? Que mal fez Davi a Saul. Ele era culpado de Deus predestiná-lo para aquela missão. Mas você vai ver a característica diferente. Pai, perdoa o Estevão, não? Pai, perdoa, igualzinho a Jesus. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não é visto, não tem visto a Deus, não é de Deus. E aí tem outras referências, nós não podemos ficar só nessa parte. Mas por quê? Por quê? Por que, Caim, que você teria que matar Abel? Abel era culpado de ter um culto. Então você distingue a semente. Distingue a semente nessa hora. Ainda que seus irmãos também haviam tratado de matar-lhe. Por que vocês quiseram matar José? Que mal que ele fez para vocês? Só porque ele tinha sonhos? E aqueles sonhos viriam cumprir? Quem que pode impedir um plano de Deus? Um programa de Deus? A respeito de um povo, a respeito de uma pessoa, a respeito de um ministério, de um homem, de uma mulher, de uma criança. Quem pode impedir? Gamaliel disse, olha, pelo menos nós não vamos ser encontrados lutando contra Deus. Deixa. Mas a graça de José desceu até eles. Está bem, vós não intentastes fazer isso. Olhe, foi Deus quem fez isso. Foi Deus para que eu viesse parar aqui. Tudo contribui para o bem. Me levaram no AI aí de Goiânia, naquela época da Revolução. Eu já dei esse testemunho. E foi exclusivamente para aquele doutor ficar meu amigo, onde ele me veio, gritou, pastor! E me encontrar lá na DOPS, quando eu já tinha desistido daquela viagem profética, que foi uma vindicação tremenda para o meu ministério, vindicações que eu tive ali dentro,
da terra do profeta. Isso não, eu creio que isso até me responsabiliza mais, mas chegar até dormir na cama que ele dormia, sem saber o que ia acontecer. Mas se eles não tivessem me levado na Polícia Federal, naquela época, não era Polícia Federal, era o AI, né? Eu não teria ido naquela viagem. Vós não intentastes fazer isso. Olha, foi Deus quem fez isso. Deus os permitiu fazer isso para assim trazer-me até aqui, para salvar a vida de muita gente entre os gentios, de onde obtive minha esposa. Agora, ele gostava tanto daquela mulherzinha, ele gostava tanto dela, que ele passou a ser tão agradecido. Oh Deus, onde é que estão meus irmãos nessa hora? Você pode ficar confiado. É claro, você evita, você faz o possível para, como Davi fez, né? Fugia. Mas tem uma coisa, tudo que o inimigo fizer, aguarde, espere. Não vai dar ataque histérico, não faça alvoroço. Um cristão não alvoroça. Seja temperante, calmo, porque aquilo é Deus. É Deus outra vez. Você espera. Fique calma. Ele dava tantas graças. Porque, quem sabe ele fala assim, bendita hora que meus irmãos me jogaram dentro daquela cisterna, aquele buraco lá. Bendita hora que eles me venderam para me vir aqui para o Egito. Na verdade, chorei muito, angustiei muito, por causa de meu pai, de minha mãe, por causa deles mesmos. Sofri demais. Mas é tão bom ter uma mulherzinha como essa que Deus me deu aqui. E esses 2 filhos abençoados. Que se algum dia eu encontrar esses meus irmãos, eu vou fazer grandes coisas por eles. Faço mesmo. Você não sabe, às vezes o inimigo faz mais bem para você do que o amigo, até, do que o parente, do que a mãe, do que o pai. Em certas ocasiões. Quando a pessoa está nas mãos de Deus, tudo contribui para o bem. Veja, vocês, para salvar a vida de muitos, foi que aquilo aconteceu. Vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Para salvar a vida de muita gente entre os gentios, de onde obtive minha esposa. Se houvesse ficado ali, não teria essa esposa que eu tenho. Eu amo muito a minha esposa. Porque você falar para a mulher, eu te amo, e a mulher falar para o homem, eu te amo, é uma coisa. Isso é quase que é uma matéria de fase. É a lua, a atmosfera, os céus bonitos, né? Depois é só a lua, né? É aquilo. Mas falar para os outros, falar para outros, como ele falou, é diferente. Foi o que Jesus falou. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. A maior declaração de amor está na cruz, está no Calvário. Eu amo muito minha esposa, e agora me tem dado à luz estes filhos. Tem mulher que, quando tem os filhos, esfria o amor para com o marido. O marido esfria o amor para com a mulher. Divide o amor. Não. Deveria aumentar, não é? É quando diz, ela fica aqui no braço esquerdo dele, e os filhos ficam a partir do seu braço direito para lá. E ela de cá, ao lado dele. Ela não pode pôr o marido entre ela e os filhos. Porque ela é o corpo. Eu amo muito a minha esposa, e agora me tem dado à luz estes filhos, e agora vou trazer a vós até esta terra, onde todos possamos viver como uma só família. Eu quero ver quem que vai impedir isso. Eu quero ver quem que vai impedir isso. Se vai ser Joaquim, Manuel, Roque, Aprígio, um mais sabido, um astuto. Quem que vai impedir de Jesus viver com sua noiva, com sua esposa gentílica e com aqueles a quem ele escolheu também, dentre o seu povo, como uma só família? Ninguém impede, ninguém pode impedir. Todos os demônios do inferno não poderão impedir. Não. Uma só coisa quero perguntar-lhes. José está falando com eles. Ainda vive meu pai? E vejam bem o que fez com o pequeno Benjamim, o qual é o tipo dos 144 mil. Benjamim, o qual veremos mais adiante. Que fez? Correu rápido e lançou sobre seu pescoço, quer dizer, sobre o pescoço de Benjamim, e lhe abraçou. Este era o irmão menor que havia nascido na família depois que José se havia ido ao Egito. E havia nascido pela mesma mãe de José, a primeira igreja, a igreja ortodoxa. Os 144 mil nasceram durante sua ausência, enquanto estava recebendo a noiva, enquanto estava se casando no Egito. Oh, irmão, não o estimula isto? Então poderemos ver quem são eles, mas o importante não é poder ver quem são eles somente. O importante é poder ver quem somos nós também. Porque ver só quem são eles não seria suficiente, não seria tudo. Eu já pedi a mães que têm crianças para me ajudarem. Você põe a criança na mão de uma mocinha e fica caducando com a criança na hora da palestra. Você que é culpada. Não é brincadeira, isso aqui está doendo. Dói constantemente, é porque não clamo. Dói. Ainda que havia tratado de matar a José, sua graça lhes foi estendida. Ainda que estes mataram a Jesus, ele volta a recebê-los porque estavam cegos, e dá a cada um uma veste branca. Eles podem ser o que for, nos negócios, tomar dinheiro de quem for. Quando que um eleito fica contra judeus? Nunca. Nunca.
Um cristão não fica. Para terminar, nós já estamos terminando. Ainda que esses mataram a Jesus, ele volta a recebê-los porque estavam cegos, cegados pelo próprio Deus, para que a graça viesse para nós. Olha o paralelo, como aconteceu lá com José. Você diz, você lê a Bíblia, você fica revoltado com os irmãos de José. Por que eles estavam fazendo aquilo? E a gente fica torcendo e brigando com eles, brigando com os inimigos de Davi, brigando com Abirão, com Coré, com Absalão, o próprio filho de Davi, se levantou contra o próprio pai. Mas você vê, olha o paralelo, que coisa boa, que coisa bonita. Por isso ele diz aqui, parece que ele gritou. Minha caneta. Ele gritou, não o estimula isto? Não te recompensa? Então podemos ver quem são, quem eles são e quem somos nós. Ele volta a recebê-los, porque estavam cegos, e dá a cada um uma veste branca. De todas as maneiras, os vai levar ao lar celestial. Não importa o que fizeram, porque ele já havia dito, de todas as maneiras vou salvá-los a todos. Olha, mas se nós queremos, o nosso desejo é que ele salve a todos os gentios, quanto mais aos judeus. Eu fico feliz, satisfeito de saber disso. Então, preste atenção. Deus escolheu a sua noiva. E uma característica fundamental é que eleito não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. A noiva não persegue, ela é perseguida. Ela não maldiz de ninguém. Ela não vive murmurando, se queixando, culpando, perseguindo. Não. Pelo contrário, ela é perseguida. Maldizem dela, zombam dela. Aí depois, então, nós vamos entrar no seguinte, que vai ser Moisés também, para enquadrar, completar os tipos de Cristo. E depois ainda tem a prima órfã e a sequência. Vamos ficar de pé, e o pastor Elias vai terminar com uma oração. E sexta-feira nós estaremos aqui. Eu acho que você deve voltar estimulado, né? Esse conhecimento nos causa estímulo, diz o profeta. Não é sensação, gritos, emoções. Não é isso. Estímulo para prosseguir adiante. Sensação de segurança, confiança, fé. Concorda. Você concorda. Aquilo tudo aconteceu por Deus. Deus o cegou. E que bonito aquele quadro. Não, vocês não precisam ter medo, não. Vocês fizeram isso contra mim para que eu viesse aqui para o Egito, me casasse com essa querida esposa, tivesse esses 2 filhos, que por último entrou no lugar daqueles outros 2. Eles estão entre as 12 tribos de Israel. E salvasse a vocês numa hora de fome,
de miséria, de desgraça. Tipo verdadeiro de Cristo. E que nós não podemos ser arrogantes, bravos, irreconciliáveis, exaltados. Nós vamos lembrar da mulher que disse: os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa de seus donos. Amém. Deus abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.